Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais Porções Diárias, uma série de devocionais, e nós estamos trabalhando o tema discernindo os tempos e as estações de Deus. Nós devemos caminhar com Deus com maturidade espiritual, com sensibilidade ao Espírito Santo e discernimento para cada estação da vida. Nós estamos inspirando os nossos devocionais na declaração de Salomão em Eclesiastes capítulo 13. É ele que está nos conduzindo para cada tempo determinado para o Senhor, revelando que nada em nossa história é aleatório quando vivido sobre a direção de Deus. E hoje nós vamos então continuar Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, que diz assim: há tempo de chorar e tempo de rir. Salomão, ele nos ensina que há tempo de prantear e também há tempo de saltar de alegria. Salomão ensina que a vida no governo de Deus não é marcada por um único tom. Dizem que as lágrimas falam mais alto do que as palavras, e há dias que o riso brota como uma resposta de uma alma curada. Ambos pertencem ao mesmo Deus e estão no mesmo caminho. O erro não está em chorar, mas em permanecer onde Deus já marcou o tempo de rir. E o perigo não está em rir, mas em ignorar o valor santo do choro quando ele for necessário. Tempo de chorar. Na Bíblia, o choro não é um sinal de fraqueza espiritual, mas de humanidade e humildade diante de Deus. Jesus chorou, diz João capítulo 11, versículo 35. Salmo 56, 8, o salmista, ele chora em sua oração. E o povo também já chorou em arrependimento. Neemias capítulo 1, versículo 4. Deus permite o choro. Para quê? Deus permite o choro para tratar as feridas profundas, para revelar a nossa dependência e muitas vezes para quebrantar e amolecer o nosso coração e preparar o solo do coração para a cura. Há lágrimas que limpam a visão e lágrimas que regam o futuro. E o tempo de rir? O riso bíblico não é superficial, ele nasce de uma restauração. Sara riu depois da promessa cumprida. O povo riu após o cativeiro, como diz Salmo 126, versículo 2. E o riso ele chega quando a dor já cumpriu o seu propósito. A promessa se manifesta e a cura se completa. Rir no tempo certo é reconhecer que Deus transformou o pranto em dança. E como discernir o tempo? Eclesiastes não diz que escolhemos os tempos, mas que precisamos discerni-los. Chorar no tempo de rir gera estagnação. Rir no tempo de chorar gera superficialidade. A maturidade espiritual está em caminhar com Deus em cada estação. Por isso nós devemos perguntar ao Senhor: este é um tempo de entrega? Um tempo de quebrantamento, de contrição ou um tempo de celebração? Estou resistindo ao choro? Estou adiando o riso? Que o Senhor, Ele continue nos ensinando a discernir os tempos, nos dando graça para chorar quando precisamos ser curados e liberdade para rir quando o Senhor está nos restaurando. Que não endureçamos o choro e nem perdamos a alegria, que caminhamos com o Senhor em cada estação. Devemos honrar o tempo de Deus em nossa vida,
Nosso choro tem o seu propósito e o nosso riso pode ser um grande testemunho. Nós temos um testemunho bíblico, o testemunho de Ana, 1 Samuel capítulo 1, versículo 2, que é importante nós estarmos reconhecendo aquilo que o Senhor pode fazer. Ana, ela chorou muito tempo esperando o seu filho Samuel, e ela encontrou o favor de Deus. Ana viveu intensamente esse tempo de chorar. Era estéril, humilhada, incompreendida. Ela derramava a alma diante do Senhor. As suas lágrimas não eram de murmuração, mas de uma oração profunda. Deus não a repreendeu pelo choro, ele recebeu as suas lágrimas. No tempo determinado, o Senhor mudou a sorte de Ana. Ela concebeu Samuel e entrou no tempo de rir. Não um riso vazio, mas o riso da promessa cumprida. Em seu cântico, em 1 Samuel 2, revela que Deus transforma a aflição em exaltação. E nós vemos então um princípio se revelando. O choro apresentado a Deus. Ele prepara o terreno do riso que glorifica a Deus. Quando o tempo muda, a alegria não apaga a dor passada, ela ressignifica como um testemunho. Então, nós podemos entender que nós podemos crescer em todo o tempo e em todo momento. Basta que nós possamos compreender que Deus coloca todas as coisas no seu tempo certo e nós devemos discernir esses tempos e entendermos que há sim um tempo cheio da graça de Deus para chorarmos, para sermos curadas, libertas e restaurados. Que não endureçamos o choro, para que a gente não possa perder a alegria de experimentar as promessas de Deus e aquilo que Deus tem para nós. Que nós possamos andar com o Senhor, entendendo cada estação da nossa vida. Amados, Salomão também fala que há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Prantear é um choro diferente, é algo diferente. Prantear significa chorar de forma intensa, de forma prolongada, expressar luto, dor profundo, arrependimento, demonstrar uma perda que marcou a nossa alma. Não é um choro passageiro. Na verdade, prantear é um choro ritual, consciente e profundo. Prantear na Bíblia está ligado ao luto, à quebra de ciclos, ao reconhecimento das perdas, a processos de cura anterior. Já no hebraico, a ideia de um lamento público ou espiritual é algo que envolve todo o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Existe uma diferença entre chorar e prantear. Chorar pode ser momentâneo, mas prantear é prolongado. Chorar pode ser silencioso, mas prantear é profundo, é sensível. Expressa a dor, o choro, mas o prantear expressa a nossa perda. Chorar pode passar rápido, mas prantear pode marcar um tempo. Todo pranto envolve um choro, mas nem todo choro é pranto. Nós temos alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Davi, ele pranteou por Saul e por Jonatas. Israel pranteou no exílio. Neemias pranteou ao ouvir sobre Jerusalém e Jesus reconheceu o pranto. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Mas por que Deus permite o pranto? Deus permite o pranto para processar as perdas sem negação, para não adoecermos, curar feridas profundas, nos levar ao arrependimento e nos preparar para a restauração. No Salmo 30:11, convertestes o meu pranto em dança. Pranto não é o fim, é a transição. E há uma promessa para quem pranteia. Salmo 61:3 diz assim: dar-lhe-ás óleo de alegria em vez de pranto.
Prantear no tempo certo honra o processo e prepara o coração para saltarmos de alegria. Saltar de alegria, uma alegria intensa e visível, é o gozo que transborda o interior, é uma celebração que envolve todo o nosso ser. Não é alegria contida, é uma alegria liberada. A vitória após a espera. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então, o salto de alegria, ele vem da redenção. Que o Senhor continue nos conduzindo e lembrando que há o tempo certo e há um tempo suficiente para plantear, mas também um tempo para saltar de alegria. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã com os nossos devocionais, porções diárias, discernindo os tempos e as estações de Deus para a nossa vida. Deus te abençoe e até amanhã.